Mas aqui não vai acontecer isso no nome de Jesus. Porque aqui o homem é o cabeça da casa. E a mulher é ajudadora, auxiliadora, disjuntora. A mulher é bênção na sua casa. Você, mulher, a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Tem mulheres aqui para edificar a casa, não para atrapalhar. E aí diz para os filhos e para os pais: tem coisa aí para vocês. Com a sua Bíblia aberta, veja aí: vós filhos, sede desobedientes a vossos pais no Senhor. Ou seja, os pais estão no Senhor. Os filhos obedecem porque os pais estão no Senhor. Daqui a pouco a Adriana vai falar sobre os pais, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Mandamento de Deus tem ligação, promessa ao Senhor. Todas as promessas sobre a minha vida, promessa tem condicionantes, promessa tem uma atitude sua. Então honra, para que você possa usufruir da promessa. Para que te vá bem, Senhor, eu quero ir tão bem no trabalho, na minha escola. Falei para o Marronzinho, para a Mariana, para a minha princesinha: eu prefiro que vocês sejam crentes. Depois a Bíblia diz que as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não estou orando para meus filhos serem bem-sucedidos. Eu não orei para minha filha falar chinês e dar aula de inglês. Não orei para isso. Eu oro para que minha filha seja crente. Eu não orei para que meu filho seja diácono. Eu orei para que meu filho seja crente. E vós, pais, não vos provoqueis a ir a vossos filhos, mas criai-os. Olha só, não é escola bíblica dominical. Olha que beleza. Criai-os, vocês pais. Por isso que a Bíblia está aberta com vocês. Criai os vossos filhos, os dois juntos. Trouxe a Adriana aqui porque eu queria, porque ela é professora, tem autoridade, tem testemunha, mulher submissa, dá exemplo em casa, ela tem autoridade para falar. É por isso a minha alegria quando ela está falando aqui. Nós temos uma obrigação: criar e admoestar na doutrina do Senhor, não naquilo que eu penso, que eu acho. Passa aí, filho. Filhos, olha que bênção. Que você possa, cada casa aqui, ter 4 filhos como esses aí. Dá glória, irmão. Não quer ter 4 filhos, não só um, pastor, o negócio está ruim. Para que te vá bem. O que Deus requer de nós como filhos? É uma pergunta. Todos nós somos filhos. Liguei para minha mãe e meu pai essa semana: paizão, está bem? Mãinha, está bem? Vocês estão bem aí? Estão crentes? De vez em quando eu sou pastor em casa, né? Minha irmã agora é missionária, né? Na Assembleia de Deus em Rio das Ostras. Meu cunhado dirige uma igreja lá. E às vezes eu e meu cunhado temos que ser pastores um pouco deles. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso. Minha mãe e meu pai, não posso ficar chamando atenção. Pai, tem culto hoje, não esquece não, vai para o culto. E o filho ali, ó, obedecer. As crianças aí digam: obedecer. Os adolescentes também lá em cima, vocês são mais fortes para falar. Fala: obedecer. Adolescentes também, sentir firmeza. Obedecer. Segunda, honrar. Vai, crianças, vai, adolescente, vai, jovens, vai honrar. E a outra é clamar, que serve para os dois. Obedecer, e aí tem um fator de autoridade. Que está sendo desconstruída a autoridade. A autoridade do pai. Está sendo desconstruída a autoridade do pastor. Que tem muita rebelião por aí. Aí não. Agora eu faço o que eu quero. Meu corpo, minhas regras. Aonde? Na Bíblia não está escrito isso. Aliás, meu corpo nem é meu. Não é? Marido, olha, não é teu, não é meu. Aproveita aí rapidinho. Eu sei que a educação de filho não uma. É meu, isso é minha. Isso é meu. Obedecer. Desconstrução da autoridade do pai. Desconstrução da autoridade. E o que nós falamos aqui com relação a Deus? Como é que nós mencionamos Deus? Como? Pai. Então estão tentando tirar a autoridade do Pai, porque daqui a pouco vão tirar a autoridade do próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Como nós cantamos aqui: o Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ele é santo e vem buscar a sua igreja.
nós estamos chegando no final dos tempos, mas o nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor, vem buscar a igreja, uma igreja santa, que considera a autoridade dele, diz que ele é o Senhor, ele é o nosso Deus, e ele nessa noite é o Senhor da nossa casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, autoridade. Então, quando a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar, e aí nós relacionamos isso com Deus. Em casa, uma vez eu fui já com meus 2 filhos, e eles adolescentes, eles estão sempre nos observando, e eu queria sair para um lugar para ver um amigo, um outro pastor. A gente tem muito amigo pastor de igreja, que quer ir lá visitar, pregar, esse negócio todo. O Rio de Janeiro é meio complicado, às vezes assim, o trânsito no Rio de Janeiro. E eu queria ir, minha mãe falou: não, meu filho, você não pode ir. O que eu fiz? Eu não fui. Minha filha foi lá: pai, você não vai? Eu falei: não vou, minha mãe, estou na casa dela. E ela tem autoridade sobre a minha vida sempre. Aleluia. Porque ela é minha mãe, ela é uma autoridade. Meu pai é autoridade sobre a minha vida. Pai, eu vou agora. Estava lá numa atividade minha do trabalho. Fui lá nos meus pais, peguei o busão lá, tal. Fui lá no Rio de Janeiro, vestido, né, bem carioca, bem à vontade, para não dar, né, base para acontecer alguma coisa. Fui, cheguei lá, deu mais ou menos um jantão, tal, começando a bater um papo. Vou voltar. Meu pai falou: como é que você vai voltar? Não, pai, eu vou voltar. Já fiquei assustado. Vou voltar, vou pegar o ônibus aqui, eu já conheço. Meu pai: não, filho, você não vai de ônibus, você vai de táxi. Eu falei: pai, eu conheço isso aqui. Você conhece lá em Brasília, agora eu estou aqui no Rio. Você vai de táxi. Como é que eu fui? De táxi, porque é meu pai e ele tem autoridade sobre a minha vida. Amém. Quando eu era adolescente, eu me converti com 16 anos de idade. E na minha casa ninguém era crente. E eu queria ir para a igreja aos domingos à noite. Meu pai falou assim: você não vai mais domingo à noite para a igreja, porque a gente não consegue te levar para o ônibus e você voltar para a escola. Irmãos, eu chorava: como é bom estar domingo à noite na igreja. Eu sonhava nas minhas férias, pastor Éder, com a bênção apostólica. Eu era o único na bênção apostólica, eu chorava. Não, Senhor. Eu queria estar no culto. Meu pai falou assim: você não vai. Ele não era crente. E o que eu fiz? Eu não fui. Hoje meu pai e minha mãe servem ao Senhor. Eu tinha que obedecer. Quem obedece aos pais se acostuma a não fazer a própria vontade, mas faz a vontade do Senhor. Amém. Crianças, obedecer. Obedeça pai e mãe. Crianças aí, ó, crianças. Obedeça papai e mamãe. Fala assim com a mãozinha, as crianças, adolescentes aí, ó. Vocês vão ter graça de Deus para obedecer. Obedece, que é bênção na sua vida. Lá na frente, agora você não entende. Lá na frente você vai entender. Agora meu pai falou assim: meu filho, não vai. Eu tenho certeza que Deus estava me protegendo naquela hora, porque eles têm autoridade sobre a minha vida. Crianças, jovens, adolescentes, você que é filho, receba de Deus graça para obedecer. Honrar é dar precedência, é falar bem. Passa aí, filho. Honrar, respeitar é mais do que obedecer. É falar bem, é tratar com distinção. É honrar, é fazer com que seus pais estejam no lugar de distinção e clamar: o bom filho quer a eternidade para os seus pais. Na sua casa, você não quer só ter liberdade, você não quer só ter uma boa casa, um bom ambiente. Você quer que na sua casa o assunto principal seja eternidade. Teus pais devem ter vontade de ser crente, observando a sua vida. Teus pais têm que olhar para você e ter vontade de saber como é que é na tua igreja. Meu pai foi no futebol nosso lá de Madureira. Nós sou casado ou está solteiro? Meu pai foi. Meu pai joga bola, joga bem, jogava, né? Meu pai foi lá para a gente jogar futebol. Chegamos lá, nós jogamos futebol, a benção, a gente brinca e tal, e aquela brincadeira dos crentes, né, jogando bola, zoando aqueles caras que não sabem jogar bola. Assembleia de Deus, nós temos uma dificuldade às vezes de jogar futebol, né? O Edinho não joga bom, que é craque, mas assim, uma pessoa tem dificuldade de jogar bola. E
no intervalo a gente orava, a gente falava do culto à noite, do evangelismo, da consagração, e meu pai lá no trabalho dele, ele sendo traído pelos amigos, as pessoas não tratavam ele bem. Ele foi sozinho para a igreja no domingo de manhã. Chegou lá, ela foi lá para almoçar. E aí? Ele disse: não sabe o que eu fiz. O que eu fiz? Fui na igreja. Ué? Aí, Adriana, só foi na igreja? Ele já fui na igreja. Aí a gente começou, almoçou. Aí na hora de sair, a Adriana falou assim: olha, seu Djalma, foi de manhã, tem que ir à noite. Aí tomou um susto. E depois ele falou assim: a russa nunca falou assim comigo. Eu chamo ela de russa, né? A russa nunca falou assim comigo. Meu pai foi domingo à noite para a igreja, irmão. O que aconteceu? Entregou a vida para Jesus. Aleluia, Jesus. Honra e clame para que na sua casa tenha eternidade. Glória a Deus. Pode passar aí, amado. Agora somos pais. Nós pais. Passa essa frase aí, eu achei ela muito forte. Passa mais um, vê se tem uma frase aí. Não, então pode deixar que eu vou ler aqui, eu achei que tivesse. Diz assim: ai de nós, se algum dia nos tornarmos tão fixados no bem-estar dos nossos filhos, que perdemos nossa paixão por resgatar almas para o reino de Deus. Às vezes a gente acha que criar filho é ter tudo que a gente não teve. Primeira coisa: meu filho, eu não tive isso. Mas não é isso. Criar filho não é isso. Pelo contrário, às vezes está até fazendo pior. Eu me lembro que numa determinada escola, algumas mães vinham falar comigo e diziam: professora, minha filha está com nota baixa. E eu deixo, assim, jovem de primeiro ano, né, 14, 15 anos, ensino médio, e eu deixo, ela só estuda porque eu não tive a oportunidade de estudar. Aí eu digo: esse é o problema. Manda ela lavar a louça, arrumar a casa. Aí ensina a ser uma mulher, um jovem trabalhador, porque não queira colocar as suas frustrações nos seus filhos. Não queira dar bem-estar, fazer com que eles tenham, que eles nunca sofram. A palavra diz que o sofrimento é bênção. A palavra de Deus fala que arrependimento traz salvação. E Deus tem uma obra na vida de cada pessoa. Então eu não posso isentar o meu filho de ter experiência. O que Deus quer de nós como pais. E aí nós temos instruir, disciplinar, não irritar e clamar. No texto que nós lemos, diz assim: pais, não irritei os vossos filhos. Eu só inverti a ordem. Mas criai-os na doutrina e na admoestação. Doutrina é ensinamento, instrução. Admoestação é correção. E depois eu vou falar do não irritar. Primeira coisa, instrução. A instrução, você precisa ensinar o teu filho a defesa da sua fé. É a visão bíblica de tudo no mundo. O mundo foi criado segundo a palavra de Deus, não segundo o livro que ele tem na escola. Aquilo que o mundo fala sobre casamento, sobre família, não é aquilo que ele vai aprender, mas segundo a palavra de Deus. Quando a gente ensina o nosso filho a genuína palavra do Senhor, nós estamos protegendo a nossa casa. Proteção, defesa de fé. Nós precisamos proteger da influência do mundo, das ideias do mundo. E aquelas palavrinhas que eu dei lá no início, irmãos, eu falo como testemunho. Às vezes eu pego um texto, uma interpretação de texto, às vezes eu vejo alguma questão e ali no meio da questão está bem escrachado, algo que é contrário à palavra de Deus. Aí é o momento de eu falar: olha, isso aqui está escrito isso, mas não é bem isso não, porque eu não posso me calar, eu não posso ter medo de proclamar a palavra do Senhor. E nós, como os pais, devemos saber o que os nossos filhos estão aprendendo. O que seu filho está aprendendo? São coisas que vão se acostumando. A gente tem uma ilustração que fala do sapo. Se colocar o sapo numa panela quente, com água quente, ele vai pular. Ele vai se queimar e vai fugir. Mas se você colocar o sapo no fogão, com uma panela, com água fria, coloca ele dentro da panela com água fria, liga o fogo
e vai aquecendo, ele vai morrer. Porque ele se acostuma, ele vai se acostumando e de repente não percebe que está morrendo. O que eu percebo hoje em dia, que as nossas crianças têm se acostumado com algumas dessas expressões, de algumas dessas palavras que estão sendo inseridas na mídia, nos livros, em qualquer lugar que nós estamos. E nós necessitamos ensinar o bom caminho. Eu lembro do nosso filho Pedro, a gente estava conversando esses dias, que ele chegou em casa com esse discurso: pai, qual é o problema? O menino nasceu assim, deixa ele. Opa, ninguém nasce assim. Abre a Bíblia, senta aqui, café da tarde. Vamos ficar até tarde mostrando na Bíblia que não é. Ele tinha 13 anos. Hoje, com 19 anos, a gente foi contar isso para ele e diz assim: nossa, eu falei isso, eu não me lembro. Mas o Senhor livrou aquele coração de qualquer mal. E quantas vezes nossos filhos chegam em casa reproduzindo algo e a gente não corrige, a gente não ensina, não é nem corrigir, é ensinar o caminho do Senhor. Ensine com a sua experiência, ensine quem é o seu Deus, quem é o teu Deus. Isaac precisou ter experiência, mas ele viu o Deus de Abraão, ele viu o próprio Deus, o seu filho também, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quais são as experiências que você tem contado na sua casa? O que você tem falado com o seu filho, ensinado? O que você tem ouvido dele, que ele tem aprendido? Pode passar. Disciplinar. Amados, a maior dificuldade hoje que a gente vê é a disciplina. Porque a gente acha que tudo é amor, mas o verdadeiro amor corrige. A Bíblia diz que o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer um que recebe por filho. Amados, não é só passar a mão na cabeça, porque quando a gente faz isso, a gente está estragando o nosso filho. A gente não está corrigindo segundo a palavra de Deus. Pelo contrário, a gente quer se tornar amigo, mas no final nós vamos ver que isso não vai ser bom. Nós tivemos a oportunidade de conversar com uma jovem antes de casar, e ela disse que experimentou de tudo, porque os pais não tinham limite. Ela, uma jovem em Brasília, que tinha tudo, uma vida financeira estável, então ela viveu. E ela disse assim: oh, como eu queria que os meus pais tivessem me ensinado o temor do Senhor. Como eu queria que minha mãe dissesse: não volte tarde para casa. Como eu queria que meu pai falasse: não ande com fulano, não faça isso. E às vezes a gente se cala. Desculpe, não se escandalize, mas eu dizia para meus filhos: cuidado com os irmãos da igreja, porque todos nós somos pecadores. Cuidado com o jovem, porque também é pecador. Cuidado com as meninas, porque também são pecadoras. Porque a gente acha que aqui está protegido. Não, amados, não estamos. Hoje existe muita facilidade, é muita foto pela internet, é muita mensagem sensual, e nós estamos perdendo dentro da igreja os nossos jovens também. Disciplina, correção é amor. Quem não corrige quer a aprovação do filho, e nós não precisamos disso. Nós somos pecadores desde o ventre. Salmo 58:3. Tem um versículo, eu até achei que era novo, porque eu não lembrava dele, mas fala sobre isso, que os homens mentem desde quando nascem, e às vezes a gente quer se sujeitar àquilo que o nosso filho fala, e a gente não corrige, a gente fica com pena. Mas saiba que um bebezinho bonitinho, fofinho, está cheio de pecado, está cheio de egoísmo no coração, quer fazer a vontade dele. Irmão, todo mundo aqui, quem tem filho e quem não tem, já viu algum vídeo da criança que está chorando, gritando, e quando ela recebe alguma coisa que ela queria, ela para, não é assim? Porque é o pecado. O nome disso é pecado. Marcos, no capítulo 7, fala sobre isso. Do coração do homem tem tudo aquilo que é ruim, e os nossos filhos também têm. Porque no Salmo 51 diz também que em pecado me concebeu a minha mãe. Desde o meu ventre tem pecado. Livra seus filhos do mau caminho, livra seus filhos do inferno. Limites, tem limite, horário, amigo, converse com seus filhos. E outra coisa, quando corrigir, corrija o caráter, não se preocupe com os bens.
Eu falo que, às vezes, né, a gente, com criança pequena, eu até brinquei, depois que eu li o versículo, não, que os que gritam, né, a gritaria é pecado, eu falei, oh Jesus, tem misericórdia, porque quem tem 2 filhos pequenos, o que mais faz é gritar, então tem que segurar. E às vezes eu percebi que muitas vezes eu gritava com os meus filhos e brigava porque quebrou um prato que fazia parte da louça, que quebrou o vaso que eu tinha ganhado de presente. E às vezes quando ele mentia, era a mesma correção. Às vezes eu só dizia, não minta para a mamãe. Peraí, você está ensinando que ter é mais importante que você? Você está ensinando que aquilo que tem no risco ao carro, não toca, não entre com o pé sujo e briga, coloca de castigo, mas a criança leva alguma coisa roubada da escola, você não corrige, a criança mente, bate, e o pior, irmão, quando alguém bate no nosso filho, a gente diz assim, vai lá e revida. Cadê o perdão que Jesus ensina? Oferece a outra face. Pensa nisso, irmãos. A gente esquece, a gente ensina a história de Davi, de Golias, a gente ensina a história de Sansão e esquece de mostrar a história do Salvador. Aquele que limpa do nosso pecado, aquele que transforma o nosso coração. E a correção, ela precisa ser para moldar o caráter, para que seja um homem, uma mulher cheia de Deus. E não porque tirou a nossa paz, não porque acordou a gente no horário que a gente queria dormir, não porque amassou a porta, quebrou, sujou, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ministrar o seu coração, sabedoria na correção, sabedoria na hora de falar, de instruir os seus filhos. Pode passar, Marta. E aí tem o não irritar. É algo maravilhoso quando o Senhor coloca, né, algumas coisas na Bíblia que a gente nem imagina, né? Ensina pelo não, né? É tudo não irrite. Quando é que a gente irrita os nossos filhos? Quando não há coerência. Infelizmente, muitos pais aqui na igreja são homens de Deus, mulheres de círculo de oração, mas em casa está amaldiçoando seus filhos, está gritando, não está cuidando da casa como deveria cuidar. Às vezes são pessoas que estão muito mais voltadas para o ativismo do que verdadeiramente o serviço a Deus. Tem que ter coerência, tem que ser exemplo. Os filhos se irritam quando você fala alguma coisa na igreja e em casa você faz diferente. Os filhos se irritam quando não tem comunicação. Ele não sabe o que tem que fazer, ele está angustiado, ele está triste e você nem percebeu. Ele está ansioso, ele está sendo aliciado. Eu lembro uma vez do meu filho, ele foi convidado para uma festa de despedida do amigo dele, e eu estava orando, e eu falei, Senhor, isso não está certo, tem misericórdia. Ele, mãe, vai ter a festa e tal e tal. E eu orando ali no Senhor, daqui a pouco ele virou e falou assim, passou o horário, não vou não. Porque quando ele me pediu a primeira vez, eu vou explicar, eu esbravejei. Como é que você vai nessa festa de despedida? Um bando de gente que não é crente e não sei o que. E aí ele ficou chateado. Mãe, mas é meu amigo. E aí eu me quebrei. Eu falei, tá certo. Eu tenho que comunicar. Eu preciso conversar com ele. Que ele pode ser amigo, despedido do amigo antes ou depois, mas que aquele momento não era adequado. E ele pôde fazer isso. Porque os nossos filhos, eles clamam por uma conversa com o pai e com a mãe. Eles clamam e muitas vezes eles estão rebeldes, eles estão desobedecendo, eles estão chamando a atenção e muitos pais não têm entendido. Ouça o seu filho, dê regras definidas. Senta, né? E vou juntar os dois, a harmonia dos pais. Conversa com seu esposo, com a sua esposa. Coloque regras definidas, não muda. Pai, não muda o que a esposa falou. Esposa, não muda o que o marido falou, ainda que esteja errado. Quantas vezes eu cheguei no quarto dos meus filhos e disse, olha, vai pedir perdão do seu pai. Eu não, ele que não tem. Vai pedir perdão do seu pai. Eles iam com raiva, mas pediam perdão. Porque aí eles podiam conversar. E quantas vezes a gente coloca os nossos filhos contra os pais, contra as mães, porque a gente quer ser o bonzinho da casa. Em nome de Jesus,
seja apenas um, como a palavra de Deus, um só corpo, um pai, uma mãe, que falem a mesma linguagem. E no final, pode passar, clame. Vocês percebem que nós colocamos a oração, tanto para o filho, que precisa orar por esses pais, tanto os pais que precisam orar pelos filhos. Pai, mãe, não pense, não queira outra coisa para o seu filho que não seja a eternidade. O assunto principal da sua casa é vida eterna. O que adianta ganhar o mundo e perder a alma? O que adianta passar na UNB, levantar o diploma e depois o seu filho está perdido no meio das drogas? O que adianta ter alguma coisa se vai perder a salvação? Esteja de joelhos diante do Senhor, pedindo ao Senhor: Pai, o que tu tens para a vida do meu filho, Senhor? Dá para ele experiência pessoal, Senhor. Me ajude a falar da experiência que eu tive, para que eles venham te conhecer. Ore para que eles sirvam a Deus de coração. A minha maior alegria, é como a gente estava cantando aqui, é servir ao Senhor com alegria. É tão triste quando vem todo mundo com cara amarrada para a igreja, empurrado. Ore ao Senhor, jejue, dobre seus joelhos, ore pelos seus filhos e com seus filhos. Reserve um tempo, pai. Vai lá na cama do seu filho e antes de dormir, ore com ele. Pergunte a ele o que ele precisa, o que está acontecendo na escola, o que está acontecendo na igreja. Mãe, pergunte para sua filha quais são os medos, os temores, as dificuldades. Toda mulher tem problemas emocionais e às vezes a gente fica tão envolvida na nossa vida e está deixando a nossa filha, o nosso filho vivendo totalmente independente. Mas que o Senhor, no nome de Jesus, dê a cada um de vocês sabedoria para instruir no caminho do Senhor, para disciplinar conforme a palavra do Senhor, para que vocês não irritem, que o Senhor possa ligar o alerta, possa ligar o sininho aí quando for a hora da irritação, para que Ele te dê sabedoria, e que você esteja de joelhos diante do Senhor, clamando pela sua família. As crianças, adolescentes e jovens que são filhos, fiquem de pé, por favor. Crianças, adolescentes, bendito seja o nome do Senhor. Os pais estão aqui? Os pais estão aqui? Quem está aqui é jovem, adolescente, os pais não são crentes? Tem alguém? Você, filho? Quem mais? Aqui lá em cima tem 3. Os pais que estão perto aí, estendam a mão sobre os seus filhos. Os pais que estão perto aí, estendam a mão sobre os seus filhos aí perto. Toca neles aí. Toca neles, só toca neles. Toca neles. Toca neles aí, toca neles. Toca nas crianças aí, abraça eles aí, toca neles aí. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não importa o que estão falando aí, que essa geração isso, geração aquilo, é tudo. A igreja do Senhor está caminhando para o céu. Amém, Jesus. Nossos filhos vão caminhar para o céu. Esses meninos são os profetas, são mulheres de oração, são pastores, são homens de Deus, são levitas, são missionários. Vão sonhar com países. Aqui nessa igreja teremos missionários. Jovem, vamos se apresentar para o pastor e ele dizer assim: pastor, eu sonhei com esse país aqui na África. Deus está me chamando. Pastor, eu me vi, eu sonhei que eu estava pregando a palavra. Pastor, eu me vi com o microfone louvando e adorando o nome do Senhor. A palavra de Deus diz: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E olha essa palavra: vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Nos filhos aqui dessa igreja, nos adolescentes e jovens, nas crianças dessa igreja, Senhor, em nome de Jesus, essa geração não é a geração do mundo, não é a geração conectada contigo, é a geração com a mente aberta
pais, fiquem de pé. Quem é pai e mãe, fiquem de pé. Não está fácil ser pai e ser mãe. Não abra mão de ser um bom pai e de ser uma boa mãe. Os maridos, sejam bons pais. Eu já falei com o Pedro, botei o dedão aqui, agora ele ficou maior que eu, né? Está com 1,85, está se achando. Agora diácono, vou ter que segurar a onda dele. Ele fez assim, ó, não sou seu amigo. E pior que a gente faz um monte de coisa junto, joga bola junto, a gente chora, a gente perde igual hoje. Mas hoje a gente vai ter o basquete, acho que vai dar certo. Nós temos coisas em comum. Mas eu não sou amigo dele. Sou pai. Não quero o amor dele, quero o respeito. Os homens entenderam. Quando você quer agradar, a Adriana falou aqui, quando você quer agradar, você é egoísta. Dá glória a Deus aí, disfarçado. Quando você quer a aprovação dele, você é egoísta. Você tem que querer que ele seja disciplinado o tempo todo. Minha mãe até hoje, está cuidando bem da ruiva aí, da russa. Você tem que ser um bom pai. Até hoje. Eu tomo todo dia. Eu ligo para minha mãe, eu vou tomar uma bronca de qualquer coisa, não sei o que é. Não tem jeito. É minha mãe. Eu amo minha mãe. Meu pai também. Como é que tá aí, cara? Tá precisando de alguma coisa? Tem que falar, hein? Não, pai, tá tudo bem. Fez os seus exames, tá indo pro médico? Tá bom, pai, eu vou. Ele é meu pai, não é meu amigo. Amo meu pai. Meu pai é uma bênção. Homem de Deus. Me ensinou a ser trabalhador, a estudar. Meu pai até os 50 anos, que é a idade que eu estou agora. Eu vi meu pai chegando em casa com livros para estudar. Por isso que hoje, até hoje eu estudo. Por causa do meu pai. Trabalho por causa do meu pai. Meu pai é uma bênção. Homens, sejam uma bênção para os seus filhos. A rebeldia vai ser cortada quando você, pai, atuar lá na sua casa. Para de falar essa frase. Fala com a tua mãe. Para de falar isso. Tem umas irmãs rindo aqui, se divertindo agora com essa palavra. E a mulher não tome lugar do seu marido. Seu marido não é seu chofer. Ele é o cabeça da casa. Você não manda nele, não. Ele é o cabeça da casa. Não inverta isso para a glória de Deus. Seja ajudadora. As mulheres estão sendo edificadas e os homens não estão sendo edificados como marido e como pai, pastor Éder. Recebem palavras, mas como pai e como marido não recebem. E precisam receber. Quando essa ordem estiver certa, os filhos vão perceber. E vocês vão atirar flechas. Deus vai te dar agora sabedoria. Feche seus olhos agora. Aqui teremos atiradores de flecha que vão acertar o alvo. Os pais vão conduzir seus filhos para o céu, para a glória do Senhor. Os pais vão indicar o caminho, vão inculcar no caminho, vão andar com eles. Os pais vão transmitir coisas grandes para os seus filhos. As mães vão edificar a casa e os filhos vão perceber. Pais, agora faça assim com as mãos para receber de Deus. Senhor, abençoa, dá sabedoria agora. Dá sabedoria para educar os filhos nos caminhos do Senhor. Dá sabedoria agora, Senhor, para instruir, para disciplinar. Dá sabedoria, Senhor, para eles, para não irritar seus filhos. Dá sabedoria, Senhor. As casas aqui nessa igreja vão mudar agora, porque nós vamos agora tirar flechas. Nós vamos atirar a flecha para a glória do Senhor. Senhor, abençoe esses pais, para que eles tenham sabedoria. E agora todos de pé, por favor.
de Jesus, todos de pé. Todos com sua família agora, por favor. Todos com sua família. Se os adolescentes estão aí, descem aqui para ficar com seus pais. Desçam correndo, por favor. Quem está aí e os pais estão aqui embaixo, desçam aqui agora. Vamos terminar a conferência de família orando em família. Você vai orar pela sua casa, vocês vão orar juntos agora. Diga para o seu marido, para a sua esposa, um projeto conjunto agora. Vamos estabelecer um propósito. Sei lá, talvez até o retiro que vocês vão ter aqui na Caldas Novas, vocês vão poder testemunhar no retiro das bênçãos de Deus. Que o retiro seja um local de testemunho para vocês lá, que vocês tenham uma bênção para contar na sua casa. Olha, aconteceu, nós colocamos naquele dia na conferência, naqueles 3 dias nós oramos, nós pedimos a Deus e agora estamos aqui nesse retiro de Caldas Novas, usufruindo das bênçãos do Senhor. Bênção sobre teus filhos, Deus vai abrir porta para eles. Como a Adriana falou aqui, nós queríamos que nossa filha, nosso filho fizessem algumas coisas e Deus foi abrindo porta, Deus foi fazendo as coisas, porque a palavra de Deus ela é fiel, ela é viva e verdadeira. Você busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e demais coisas serão acrescentadas. O pastor Éder lá começou um trabalho, quando estava dirigindo a nossa juventude lá do Avivamente. Pastor Éder levava uma mãozinha, Mariana quase que obrigada, tinha voltado para Brasília. Eu não sei quando a gente volta para Brasília, para a gente é muito difícil. Tem toda uma readaptação, tudo de novo. Apesar da catedral ser a nossa igreja, toda vez para a gente é muito difícil, muito complicado, está vindo de outro lugar. E era muito difícil para os meninos irem para o Avivamente, o culto era 10 horas, pegava o carro, botava dentro do carro, deixava lá no Avivamente e voltava. Aí depois ia lá, buscava, alguém trazia, alguém vinha trazer os meninos. Aí ia, pegava lá, colocava, voltava. Hoje, irmãos, eu não preciso mais levar eles. Eles vão sozinhos. Pedro é responsável pelos diáconos novamente, a Mariana tira foto da mídia, e faz um monte de coisa lá. Eu nem sei o que estão fazendo. Estão lá. Eu fui levando e colocando, eu levava. Adolescente, meu filho, você vai. Escola dominical, a Adriana foi criada na escola dominical, a mãe pegava, jogava água, não é isso? Graças a Deus pela dona Raquel. Tá dormindo, pegava água, tchá. Escola dominical. Não falta uma, é professora de escola dominical. Que tua mãe jogue água na tua cara. Um homem encontrou a Adriana assim, graças a Deus, professora, você é, graças a Deus, que uma professora jogou um apagador na minha cabeça. Que ali eu tomei vergonha. Não estou falando de jogar apagador em ninguém não, viu, irmão? Pelo amor de Deus. Você não joga também não, né, irmão? Deus está vendo. Mas vocês vão fazer muros para sua casa. Neemias fez um muro. Não é fácil fazer muro não. E depois do muro, porque no capítulo 6 o muro acabou. Podia acabar ali o livro, né? Mas não é só construir muro, é construir uma aliança. Aí no capítulo 7 ele fala genealogia, que são pessoas. E do capítulo 8 para lá vai fazendo aliança, lê o livro, a alegria do Senhor é a nossa força, porque vocês vão agora construir um muro e construir uma aliança. Agora fecha agora, cada um dê as suas mãos aí, fecha seus olhos agora. Quais são os muros?